Estamos retomando então os trabalhos da manhã do dia 21 de julho de 2021. Vamos apreciar o processo item 33 da pauta, conselheiro André, recorrente OPN, Organização Profissional do Nordeste Limitada. Com a palavra o relator. Bom, presidente, esse processo trata de auto-infração, a empresa de locação de mão de obra, optante pelo lucro presumido, mão de obra temporária, e que não reconheceu como receita as despesas com pessoal e encargos. Não me recordo de ter apreciado essa matéria aqui nessa turma, mas me parece que ela é bem tranquila. Então, eu vou ler aqui o relatório da DRJ. Trata de auto-infração no importe de R$ 685.824, em razão da omissão de receita sujeita à tributação do ano calendário 2009. No crédito tributário está incluída, além do respectivo imposto, a multa de ofício de 75% e juros de mora. Consoante o termo de ação fiscal, a empresa autuada, que apura sua tributação pela sistemática do lucro presumido, declarou como receita bruta em seu DIPJ valores parciais da receita oferida, conforme confronto dos valores totais das notas fiscais, faturas de serviço emitidos no ano calendário e os valores declarados e contabilizados, sendo que os valores das vendas dos serviços prestados eram registrados parte a crédito da conta de código receita dos serviços prestados e outra parte na conta de código proventos a pagar sem recebimentos. Fato este que ocasionou o recolhimento a menor dos tributos devidos. Informa ainda a auditoria que consolidou os valores das retenções sofridas pelo contribuinte, informados na DIF pelos tomadores de serviço, para proceder à dedução e valores dos tributos devidos, conforme demonstra em planilha juntada aos autos. Então, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega os tópicos de item 1, violação do dever de busca da verdade de investigação. No tópico, sustenta que a autoridade fiscal trilhou pelo caminho da ficção e da presunção sem sequer atinar que a relação jurídico-tributária estaria extinta pelo pagamento, desconsiderando claramente os pagamentos feitos de PIS e COFINS sob o Código de Receita não cumulativo em 2009 e a taxa de administração com base de cálculo do RPJ-CS presumidos, que comprovariam a extinção das irregularidades apuradas. Menciona também, alhures, a desconsideração de créditos tributários em favor do fisco havido por retenção. Conclui que as retenções sofridas quitam os créditos apurados e ora combatidos, usando-se como referência a taxa de administração efetivamente recebida. Menciona doutrinas. 2. Da ilegalidade da quantificação dos juros moratórios da taxa Selic. Na pauta resigna-se quanto à cobrança da taxa de juros Selic no montante do crédito e debate a improcedência da sua incidência longamente colacionando doutrinas e jurisprudências. 3. Da vedação ao efeito confiscatório das multas fiscais. Aqui afirma que as multas e penalidades também devem ser consideradas confiscatórias quando exorbitantes, sendo este o caso do percentual de 75% aplicado nos autos, cita julgados. 4. Da ilegalidade da inclusão da base de cálculo para o IRPJ, ICS, COFINS e PIS das entradas meramente canalizadas a terceiros. Em verbis, deduz o contribuinte quanto segue. A impugnante desempenha peculiar atividade na qual registra em sua contabilidade, por um lado, entradas que cumprem a função de remunerar devidamente os trabalhadores temporários, acrescido daquelas relativas aos encargos sociais correspondentes, e, por outro, as entradas que repousam sob sua titularidade, pagas em quantias específicas sob a chancela de remuneração pelo serviço de recrutamento prestado aos tomadores. Diante desta moldura, indaga-se: a base de cálculo dos tributos devem corresponder ao somatório, valores canalizados mais valores recebidos, ou se ao revés apenas estes últimos configuram grandeza íncita aos fatos imponíveis. Responde-se: os valores meramente canalizados pela impugnante não comportam, sob qualquer argumento, a respectiva inclusão na base de cálculo dos tributos. Prossegue nessa linha, trazendo à baila a legislação pertinente, doutrinas e jurisprudências, para concluir que, para fins de determinação do faturamento, a impugnante tem o direito de excluir as importâncias que se caracterizam como meras entradas, ingressos em seus cofres, já que eles não se prestam para medir sua capacidade contributiva nem sua propriedade. Da impugnação administrativa como recurso de revisão. No tópico, o defendente aduz que, ultrapassados os limites do poder de revisão do lançamento por iniciativa do fisco, o lançamento torna-se irreversível e modificável pela administração, devendo ser anulado por violação de lei
não podendo ser renováveis mediante novos lançamentos acerca da mesma obrigação, traz doutrinas. Postos estes argumentos, requer a recepção da impugnação e seu provimento pelas razões de mérito expostas, traduzidos em anulação dos autos lançados, bem como a produção de todos os meios de prova admitidos no processo administrativo. Eu trago aqui a ementa da decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação, e cientificada dessa decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta recurso voluntário basicamente com os mesmos argumentos da impugnação. É o relatório, presidente. Passando aqui para o voto, conheço do recurso voluntário. Como relatado, verifique-se que a contribuinte apresentou na peça recursal os mesmos argumentos da impugnação, sem sequer dialogar com os fundamentos da decisão recorrida que mantiveram o lançamento do auto. Desta feita, por concordar com as razões decididas da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, embasamento legal no artigo 57, parágrafo 3º, anexo 2 do regimento interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, conforme transcrição a seguir. Então, presidente, para evitar de ler integralmente o voto, eu vou dar uma resumida. A DRJ basicamente fez inicialmente uma distinção, né, do lucro real para o lucro presumido. O lucro real, a apuração é mais detalhada, considera receita, despesas e custos, mas que o contribuinte, ao optar pelo lucro presumido, aceita que seu lucro para fins de tributação terá uma base de cálculo fixada por lei e poderá não ser a base efetiva que seria obtida caso possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a sistemática do lucro real, né? Em se tratando de lucro presumido, não se leva em conta os efetivos custos e despesas da empresa, mas apenas se os presume, através de coeficientes elencados pela lei, que, por sua vez, são aplicados sobre a receita bruta. Conclui que o valor total contratado com a tomadora de mão de obra é o preço do serviço prestado e, como tal, integra a receita bruta, o faturamento da contribuinte. A DRJ traz também um RESP do STJ, de número 114/1065 de Santa Catarina, julgado sobre a sistemática do 543C, e conclui que está patente que, como optante pelo lucro presumido, a contribuinte empresa de prestadora de serviço de locação de mão de obra não pode excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de pagamento de salários, encargos sociais e outras despesas referentes aos trabalhos temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos, lucro real e presumido, ao arrepio da lei. Aludidos valores recebidos pelo contribuinte a título de pagamento de salários, encargos sociais e demais despesas relativas aos trabalhos temporários integram a receita bruta, ponto de partida para a determinação do lucro presumido, sobre o qual incide o IRPJ e a base de cálculo da CS, como também integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, por esses argumentos, mantém o lançamento. Com relação à taxa Selic, a DRJ aplicou a súmula do CARF, súmula número 4, e a multa de ofício decorre da própria exigência da lei, então não há como apreciar os argumentos de confisco, enfim, que versam sobre argumentos constitucionais. Com relação ao tópico da verdade material, deduz a impugnante a existência de eventuais recolhimentos que fariam frente aos tributos lançados, usando-se como referência a taxa de administração com base tributária, fruto de retenções sofridas por ela. Ocorre que, como visto, não se pode utilizar a taxa de administração como base de cálculo das empresas que apuram sua tributação pelo lucro presumido, mas sim a receita bruta, que importa no somatório das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo contribuinte. Por outro giro, a auditoria elaborou exaustiva planilha em que todos os recolhimentos havidos para o contribuinte, fruto das retenções sofridas na fonte, foram apurados e devidamente abatidos do crédito tributário constituído, conforme as declarações da DIF, apresentado pelos tomadores de serviço, fiscalizada, e apresenta esta planilha. Por fim, nenhum recolhimento ou valor havido em favor do contribuinte foi apresentado ou apontado com especificidade na impugnação, apenas a alegação genérica de que teriam sido ignorados em detrimento da verdade material, o que não se coaduna com os fatos conforme acima exposto. Então, concluo aqui pela improcedência da impugnação.
Então, presidente, eu acrescentei apenas que o entendimento, também esboçado pela DRJ, vem sendo aplicado aqui no CARF, colacionei aqui alguns julgados e concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Eu como voto, presidente. Ok, está aberta a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Tirar com o relator? Não? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Certamente deve ter mudado o regime de apuração para os próximos anos. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor Adelino. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos dar uma folga. Bom, item 34 é o repetitivo desse paradigma, né? Item 33 vai ter a mesma decisão. Vou dar uma folga para o doutor André e passar a bola para o doutor Daniel. Item 35, recorrente, construtora Mestra Limitada. Presidente, tentar aqui dar uma resumida, mas o ponto que é discutido aqui em recurso, tá, é a possibilidade de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa após o encerramento do exercício. Tá? Eu vou citar aqui os principais pontos que são alegados no recurso, e eu enfrento aqui no voto, e eu peço venha para pular diretamente, até porque, na verdade, é uma discussão se você pode exigir multa isolada, principalmente diante do fato dele ter tido prejuízo fiscal no ano calendário. Né? Eu até cito um voto da Lívia que trata desse ponto aí. Bom, então, inicio aqui na página 9, relatando aqui os pontos de recurso, porque ele não questiona tudo do lançamento. Então, ele interpõe recurso voluntário, alegando em síntese que, e inclusive essa decisão é da RJ de Florianópolis, foi até o Camerano foi presidente, o relator foi o Murilo. Conformado com a decisão, as folhas 362, o contribuinte interpõe recurso voluntário, alegando em síntese as seguintes razões. Eu marco aí os principais pontos. A exigência da multa em questão tem como nítida finalidade coagir a pessoa jurídica a efetuar o regular recolhimento das antecipações mensais no imposto de renda, que são calculados por estimativas. Contudo, a imposição da referida penalidade só faz sentido se a infração for constatada no curso do próprio ano calendário que incorrida. Nesta ordem de ideias, a multa isolada somente pode ser exigida durante o ano calendário. Tanto assim que a própria redação do artigo 44, da 9.430, dispõe expressamente que a multa de 50% incide sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado no ano calendário correspondente. A dicção legal não poderia ser mais precisa ao dispor que a multa isolada só pode ser exigida no ano calendário correspondente, o que torna evidente que dita sanção não pode ser aplicada após o encerramento do exercício fiscal, senão estaria ofendendo a lógica e racionalidade do EPJ. Ocorre que RCS, no ano de 2003, foram devidamente apurados pelo lucro real e integralmente quitados, já ao final daquele exercício fiscal. Por tal razão, tendo a recorrente promovido o pagamento dos tributos efetivamente devidos antes mesmo de qualquer procedimento de fiscalização, tem a aplicação disposto no artigo 138 CTN, devendo a responsabilidade da empresa ser excluída em razão da denúncia espontânea. Daí resulta que a multa acessória é aquela imposta pelo descumprimento da obrigação principal, que é a obrigação de pagar tributo. Já a multa isolada é passível de ser imposta pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que seja de uma obrigação de fazer ou não fazer. Por tal razão, a multa isolada somente pode ser aplicada pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que tem por causa o descumprimento de prestações de fazer ou não fazer previstas em lei e no interesse da administração tributária. Ocorre que, com a devida vênia, referidos valores não poderiam ter sido glosados pela autoridade, uma vez que a empresa, na verdade, pretendeu compensar estimativa em março de 2003, e aí tem um outro ponto de discussão,
é que, na verdade, ela tem estimativas pagas no ano de 2002, que ela aproveitou durante o ano de 2003. Tá? E aí ela vem alegando que, na verdade, ela tentou fazer uma compensação de estimativas indevidas, enfim. Que aí é a última alegação no mérito que eu enfrento aqui. E eu peço vênia para falar para o voto, presidente, que eu enfrento essas questões aqui. E aí eu enfrento aqui especificamente a questão da exigibilidade da multa isolada após o encerramento do exercício fiscal e da compatibilidade com o artigo 97 e 113 do CTN. Então, por entender que os tópicos 2 e 4 do recurso se relacionam, passo a análise conjunta. Neste ponto, basicamente, argumenta o contribuinte que a multa isolada somente pode ser exigida durante o ano calendário. Tanto assim que a própria redação do artigo 44, inciso 2b, dispõe expressamente que a multa incide sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado no ano calendário correspondente. A dicção, e aí diz que a dicção não poderia ser mais clara, enfim, repetição do que eu coloquei lá em cima. Entendo não assistir razão. Esse debate não é novo no Conselho. A tese minoritária defende que, por se tratar de obrigação acessória principal e diante do que dispõe a súmula 82 sobre a impossibilidade de exigência de estimativas após o encerramento do exercício, não haveria que se falar em multa pela falta de recolhimento das estimativas, em que pese a aparente lógica do raciocínio, não me filiou a esta corrente. Para a devida análise da tipicidade aplicável, preciso iniciar pelo texto normativo em vigor à época dos fatos jurídicos, ou seja, o artigo 44 da 9430, em vigor em 2005, antes das alterações promovidas pela MP 351 de 2007, que é a 11.488. E aí trago aqui o dispositivo da multa isolada. Cumpre ressaltar que a multa foi posteriormente reduzida a 50%, conforme aplicada pela fiscalização, que por isso se referiu à alteração legislativa posterior, aplicando-se retroatividade benigna, que ele alega uma eventual nulidade por ter aplicado legislação posterior. Na verdade, o dispositivo é o mesmo, só que a fiscalização aplicou a menor multa pela retroatividade benigna. Pois bem, da leitura dos dispositivos legais, não é possível aderir à tese defendida pelo contribuinte, vez que, se referida multa apenas pudesse ser aplicada juntamente com a estimativa, que deixou de ser recolhida, qual seria o sentido de se chamar de multa isolada? Ou ainda, por que se falar que a multa isolada será exigida ainda que se apure prejuízo, se não pudesse ser exigida após o encerramento do exercício fiscal, quando se apura o eventual prejuízo? Aqui ele alega basicamente a tese de que se você não apurou imposto a pagar, você não poderia exigir a multa isolada, porque se não tem principal, não poderia ter o acessório. Só que a redação legal, ela fala em prejuízo fiscal. O prejuízo você só apura depois do encerramento do exercício. Então, qual a lógica de você falar de prejuízo fiscal se você só pudesse cobrar essa multa ao longo do exercício quando não tem apurado prejuízo nenhum, porque não encerrou o exercício? Então, eu apenas enfrento isso. Cito aqui um ponto do voto do Murilo. Cito também um ponto aqui do voto do Carlos André, também nesse sentido. E aí sigo aqui. Obviamente que se a multa isolada apenas pudesse ser exigida dentro do próprio exercício, estaríamos diante de um verdadeiro prazo decadencial sem previsão do CTN. Ainda no referido acórdão, acima citado, o mesmo recebeu a seguinte emenda após decisão unânime que resume o entendimento dessa turma. Eu trago aqui um precedente nosso, presidente, que é o do Carlos André, que eu cito acima. Trago uma série de jurisprudências no mesmo sentido, inclusive da Câmara Superior. Cito um voto da Lívia, que enfrenta diretamente essa questão, inclusive a coexistência da legislação e a questão da súmula 82, que peço venha aqui para pular, que é uma questão conhecida aqui pela turma. E sigo aqui ao final, nego o provimento ao recurso nesse ponto. Ele alega eventual denúncia espontânea pelo fato de ter apurado e recolhido tributos. No final, eu faço essa diferença, digo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem um ponto que eu citei no final, que é da estimativa recolhida no exercício 2002. Né? Cumpre ressaltar que a autoridade fiscal, no procedimento fiscalizatório,
além de verificar a ausência de recolhimento das estimativas declaradas no exercício 2003, também verificou que o contribuinte deduziu na sua apuração valores de estimativas recolhidos no exercício 2002. Em sede de impugnação, o contribuinte alegou tratar-se de erro de fato e, posteriormente, defendeu o direito de deduzir tais valores, já que eles seriam indevidos, visto que a empresa teria apurado prejuízo fiscal no ano 2002. Agora, em recurso, além disso, vem alegar que, em verdade, a contribuinte objetivava fazer compensação da estimativa indevidamente recolhida em 2002, com estimativas devidas em 2003. Nada mais absurdo. As estimativas em questão foram declaradas, recolhidas, se referem a 2002 e compuseram a apuração do resultado do exercício. Eventualmente, diante da existência de saldo negativo, deveria a contribuinte utilizar-se de tais valores através do correto processo de compensação tributária, visto que as estimativas recolhidas eram efetivamente devidas. Então, nesse ponto, também nego o provimento ao recurso, presidente. Então, em resumo, eu estou negando o provimento integral ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Daniel. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Eu acompanho o relator, dando os parabéns, inclusive, pela bela fundamentação. O senhor sabe que já está gravado aqui também nos meus alfarrábios esse voto do doutor Daniel ia fazer o mesmo elogio. Né? Muito bom voto. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Doutor Adelino. Também acompanho com os parabéns também. Também acompanho, então temos por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Apenas faço um alerta, viu, Daniel? Obviamente, na hora que você for formalizar, você vai verificar isso. Lá na primeira página, no acórdão, lá você tá como dar provimento ao recurso, tá? Lá na frente, lá na primeira página, lá, tá? Quando eu formalizo, eu coloco data, presidente. Então tá ok. Muito bem, passemos então ao item 36, conselheiro André, recorrente SBM Capixaba Operações Marítimas Limitada. Não foi retirado de pauta? De pauta. Foi retirado de pauta, presidente. Foi retirado de pauta, é verdade. Eu não tinha anotado aqui, tá vendo? Deixa eu anotar aqui, peraí. É que eu sempre faço uma anotação em vermelho aqui em cima. 36, 37 e 38, presidente. 36, 37 e 38. Vocês têm razão. 39 já julgamos e aí encerramos a parte da manhã dos processos, tá? Eu gostaria de aproveitar esse tempo para a gente adiantar alguma coisa da pauta da tarde, que ela está bastante extensa, tá? A gente pode seguir a ordem da pauta da tarde, obviamente, excetuando aqueles processos que têm sustentação. Alguém discorda? Porque nós vamos ter na sustentação de item 40 e 41, né? E depois, a partir do 42, a gente pode ir julgando, né? Pode ser? Bora! Então, vamos ao item 42, doutor Daniel. Rio Madeira Aerotáxi Limitada. Abrindo aqui, presidente. Dá um tempinho, doutor Daniel, abrir o arquivo. O presidente está meio lento aqui. Deixa eu ver aqui do que se trata.
Bom, presidente, é um repetitivo, tá? Recurso voluntário, interposto face do acórdão proferido pela Delegacia Regional de Belo Horizonte, que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, em razão da não homologação da compensação, discriminado PERDECOMP, Código de Receita 2372, decorrente de recolhimento de DARF efetuado em 31 de 7. De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada não foi homologada. Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de conformidade. Ela alega que em documento protocolado 19/10/2012, diz que o próprio auditor admite, em análise ao direito creditório declarado, que inclusive foi entregue em retificadora de uma outra que estava com os índices de correção indevidos, entregue anteriormente em 19/7/2010, que segue anexa, faz ainda referência ao valor do DARF, ao valor correto, tendo anexado cópia do RPJ 2010 e PERDECOMP. Afinal, solicito cancelamento, ressaltando que participa constantemente de licitações públicas e o débito poderia ocasionar transtornos futuros. Foi anexada às folhas 59 e 61, cópia de petição protocolada em 21/5/2013, na qual o contribuinte faz menção expressa, entre outros, ao presente processo e ao requerimento datado de 27/11/2012, sustenta que os créditos são legais, devidos a pagamentos efetuados a maior, conforme relatório de pagamentos de DARF anexado. Informa também que houve uma ligeira demora em se efetuar retificações da CTF. Cita ainda o requerimento datado de 19/10/2012, referente ao processo, que é outro processo, 2012-35, para mero conhecimento facilitador dessa repartição. Na petição entregue em 27/11/2012, o manifestante aborda questões já mencionadas no documento anteriormente descrito, no tocante à legalidade dos créditos e a demora para efetuar retificações da CTF, tendo pedido a desconsideração de outro requerimento feito por ele também. Entre outros documentos, foi anexada ainda a cópia do ofício número tal, no qual a DRF de origem discorre acerca do direito de apresentação de manifestação de conformidade relativamente ao processo 1235, esclarece que, caso a empresa interessada queira desistir do litígio, deve apresentar um pedido de desistência do recurso, que tornará definitiva a decisão exarada no despacho decisório. A delegacia de origem negou o provimento à DECOMP, isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, no caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho decisório. A apuração da CS é consolidada na DIPJ, o valor apurado na declaração apresentada antes da ciência do despacho decisório não evidencia a existência de pagamento indevido a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a declaração, a DCTF, entregue antes do referido despacho, não confirma o valor do crédito pretendido. A DRJ também entendeu que a retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte de nenhum elemento de prova, não se presta à comprovação de pagamento indevido ou a maior. Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe recurso voluntário, alegando, ele pede a vinculação do processo com outros 7 processos que tratam da mesma matéria, vez que está-se-ia diante de um erro na aplicação da base de cálculo da CS nas apurações trimestrais realizadas durante os exercícios 2007 a 2010, do efeito do recurso da exigibilidade, né, ele pede a suspensão da exigibilidade por conta de certidão e diz que participa da licitação. No mérito, ele alega que à época dos protocolos de compensação, o contribuinte, por erro de procedimento, não realizou a retificação da CTF. Afirma que no ano 2012 verificou que a aplicação da base de cálculo da CS, que deveria ser utilizada para aferir o lucro presumido da contribuinte, era de 12%, e diante dos prejuízos consideráveis, protocolou os pedidos de compensações, todavia, em que pese não tenha realizado as retificações necessárias. Aduz que o caso sob análise não necessita de tamanho rigor probatório, uma vez que o fato que comprova o pagamento maior é a aplicação de base de cálculo indevida e que é verificável nos documentos juntados pelo contribuinte. Com efeito, ao verificar a atividade exercida pelo contribuinte, seja através de contrato social ou do cadastro nacional,
CNPJ, é incontroverso que o ramo de atividade é o de transporte e, portanto, a base de cálculo CSL aplicável para aferir o lucro presumido da contribuinte é de 12% e não de 32%. Não há na lei nenhuma disposição contrária ao direito do contribuinte de compensar o crédito decorrente de pagamento a maior, mesmo que as retificações de DCTF e IPJ tenham sido realizadas somente após o despacho decisório, antes do julgamento da primeira instância administrativa. Então, em resumo, é isso, presidente. No início, ele traz alegações da existência do crédito de forma mais genérica, tá? E em sede de recurso, aí ele explica o que é que ele está alegando efetivamente, que foi um erro na alíquota de presunção, né, para fins de apuração dos impostos a pagar. Quanto à documentação apresentada em primeira instância, o contribuinte acostou aos autos DIPJ e DCTF, originais e retificadas, DAFs e contrato social. Por sua vez, em sede de recurso, o contribuinte traz aos autos os livros de apuração do ICMS do período. Vale ressaltar ainda que, em que pese o presente processo trate apenas do alegado crédito relativo à CSL, paga a maior no segundo trimestre de 2009, a documentação, manifestação de conformidade e recursos referem-se a todo o período, 2007 a 2010, bem como a todos os 8 processos administrativos. Então, ele fez uma revisão e, na verdade, ele repete essas alegações de toda a apuração de todo o período 2007 a 10. E aí eu sigo aqui no voto, presidente. Quanto à questão da vinculação, né, eu tô indeferindo, dizendo que a RCAF é claro ao tratar da vinculação como uma possibilidade, não uma obrigação. Outro sim, também entendo que não é o caso de conexão, isto porque, em que pese o cerne da questão está em alegado erro na aplicação da alíquota de presunção de CSL 32 ao invés de 12, certo é que a apuração do CSL trimestral. Ainda, de acordo com o cartão de CNPJ trazido aos autos, o contribuinte possui dezenas de CNAEs em seu objeto social, desde serviço de transporte a comércio varejista, passando por agência de viagens e aluguel de carro. Assim é que, possível que em um mesmo trimestre o contribuinte tenha oferido receitas decorrentes de atividade sujeita a percentuais de presunção distintos, o que significa que a apuração a cada trimestre deve ser demonstrada caso a caso. Então, indefiro o pedido de vinculação. Do pedido de efeito suspensivo, é consequência natural, e no mérito. Desde a manifestação de conformidade, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento DCTF, que teria sido retificada posteriormente. Na data de transmissão do PERDECOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo que não existia crédito disponível. Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais, e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão. Por sua vez, o contribuinte, em manifestação de conformidade, apenas traz aos autos DIPJ, DCTF, original retificadora, comprovante de arrecadação e contrato social. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil, eu faço aquela questão da necessidade de prova, né? Porque você tem 2 DCTFs que confessam, então você precisaria trazer os elementos fiscais e contábeis que caracterizassem o erro de fato, né, alegado. Cito aqui jurisprudência, um voto conhecido, eu sigo aqui mais na página 6. Por sua vez, ao contrário do que alega o contribuinte, a DRJ não negou a possibilidade de restituir crédito cuja retificação do DCTF da IPJ tenha ocorrido após a intimação do despacho decisório. Pelo contrário, a DRJ conferiu essa possibilidade, desde que o crédito fosse comprovado. É o que dispõe para ser normativo COSIT 2/2015. Ocorre que, neste particular, e aí é um ponto que a gente tem defendido aqui na turma, a DRJ não foi tão clara sobre quais documentos. Então, ela negou, falou que você precisaria provar com elementos hábeis, mas não disse o que é que ele precisaria trazer. Tá?
e ele já tinha trazido parte da documentação. E aí eu até cito aqui o principal trecho em amarelo, em que a DRJ diz: a retificação da DCTF operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova não se presta para a comprovação do pagamento indevido a maior. Tá? Então, ele trouxe DCTF, DIPJ, retificador e original, e a DRJ disse, olha, você não trouxe elemento de prova e não explicou que elemento de prova ele precisaria ter trazido. Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ, quanto à necessidade de apresentação da documentação esteja correta e alinhada à jurisprudência desse Conselho, o fato é que entendo que ela não foi suficientemente clara ao indicar quais outros elementos de prova seriam necessários. O contribuinte trouxe aos autos, em sede de manifestação de conformidade, contratos sociais do período, que a princípio trazem indícios de que a atividade principal realizada é de transporte, o que é indício de que o percentual aplicado pela contribuinte está equivocado. Além disso, o contribuinte trouxe aos autos da IPJ e DCTF, original retificadas, bem como comprovante de arrecadação. Os dados de tais documentos conferem com o valor do crédito pleiteado pelo recorrente, o que é possível aferir da própria verificação realizada pela DRJ. E aí cito aí o trecho da decisão da DRJ, que ele faz essa análise do crédito pleiteado, que bate exatamente com essa mudança da alíquota de 32 para 12. Com base nos documentos trazidos aos autos, em manifestação de conformidade, o contribuinte não consegue comprovar a certeza e liquidez do crédito, muito embora tenha entendido inicialmente que tais documentos seriam suficientes. A análise da DRJ foi suficiente, foi adequada nesse ponto. E quais documentos adicionais seriam necessários para confirmar os indícios trazidos pelo contribuinte e o alegado erro de fato? Os livros contábeis e documentos fiscais, bem como a composição da apuração e as respectivas notas fiscais. Só que isso não ficou claro na decisão recorrida, vez que se resumiu a afirmar que os documentos trazidos não eram suficientes. Por sua vez, em sede recursal e em diálogo com a decisão recorrida, o contribuinte traz aos autos seu cartão de CNPJ, detalhando as atividades por ele realizadas, detalhamento da apuração e alegado erro de fato, né? E livros de apuração de CMS. Olha, falha novamente o contribuinte, vez que permanece sem conseguir ter prova cabal do seu crédito, vez que não trouxe aos autos a sua contabilidade completa, bem como as respectivas notas fiscais que compuseram seu faturamento no alegado trimestre. Entretanto, entendo que se tratam de novos indícios que reforçam a tese defendida pelo contribuinte. No que se refere ao detalhamento da sua apuração, o contribuinte trouxe aos autos a seguinte planilha. E aí eu trago aqui, presidente, ele trouxe o livro de apuração de CMS. De fato, aparentemente, a atividade principal dele é transporte, tá? Até por isso a incidência do ICMS, em que pese o contrato social seja aquele bem genérico, ele adotou a alíquota de 32%, tá? Entendo que a decisão da DRJ não deixou muito claro que documentos ele precisa trazer, mas eu acho que tem indícios fortes de que, de fato, ele aplicou a alíquota incorreta, mas faltam documentos, né? No que se refere ao crédito pleiteado no presente processo, relativo ao segundo semestre de 2009, o mesmo seria decorrente da diferença entre o valor originalmente confessado e pago e o valor constante da IPJ e da CTF retificadoras, com respectivo ajuste no percentual de presunção. Então, seria aí um crédito de R$28 mil. Por sua vez, os cartões de CNPJ da recorrente também é indício de que o mesmo realiza operações sujeitas à alíquota de presunção de 12% e não 32%. Em verdade, tal indício já existia nos autos, na medida em que o contribuinte, em manifestação de conformidade, anexou seu contrato social original, de 4/10/2001, e a 7ª alteração consolidada em 1/6/2011. Entretanto, o cartão de CNPJ trazido aos autos traz uma maior variedade de atividades econômicas, sendo que seria possível ao contribuinte obter no período receitas decorrentes de atividades sujeitas a percentuais de presunção distintas. Por sua vez, em que pese o livro de apuração de CMS não seja documento hábil para comprovar a certeza e liquidez do alegado crédito CSL, o fato é que sua existência e o seu registro contábil reforça a tese que o contribuinte estaria sujeito à incidência de CMS
pela prestação de serviços de transporte interestadual, atividade consistente com seu objeto social. No que se refere ao segundo trimestre de 2009, os livros de apuração atestam a emissão de notas fiscais de saída no montante de 367.381.699, totalizando 1.448.000. Verifica-se que os valores das notas fiscais de saída contabilizados no livro de apuração do ICMS se aproximam muito da receita bruta declarada. Então, tem uma diferença aí de 1.448.000 para 1.557.000. Então, tem uma diferença de receita bruta aí. Ele trouxe algumas notas fiscais de saída, que demonstra esse serviço de transporte interestadual, mas tem uma diferença de receita que não está explicada. Entendo que seja mais um indício de que o alegado pelo contribuinte, pelo menos em parte, corresponde à realidade. Assim é que, tendo em vista que a decisão da RJ não foi muito clara acerca de qual a documentação, além da já apresentada pelo contribuinte, seria necessária para se comprovar de forma cabal o erro de fato, levando-se em consideração que o recorrente se esforçou em trazer novos elementos de prova, em que pese ainda insuficiente, entendo que o processo deva ser convertido em diligência. Aí, nesses termos, presidente, eu estou propondo uma diligência para que intime o contribuinte para apresentar a contabilidade completa, intime o contribuinte para apresentar as notas fiscais que compuseram a receita bruta no segundo trimestre de 2009, intime o contribuinte para apresentar demonstrativo de apuração de sua receita e CSL no trimestre 2 de 2009, segundo trimestre, discriminando a natureza dos serviços prestados, bem como documentos adicionais que o agente fiscal entenda pertinentes, e após analisa os documentos apresentados, verifique a composição da receita bruta, basicamente para confirmar ou não se a totalidade da receita oferida por ele está sujeita a alíquota 32% ou 12%, presidente. Então, como eu voto? Acho que tem indícios realmente de que o que o contribuinte alega tem razoabilidade, tá? Diante dos indícios que são fortes, eu estou sugerindo a conversão em diligência. Interessante que, nesse caso, é o próprio cartão do CNPJ, né? Veja o rol de atividades que essa Ele tem empresa tudo, tem cadastrado. exato. Ele trouxe o livro de apuração do CMS, então, assim, demonstra que tem transporte interestadual, trouxe algumas notas de saída, a receita bate quase que totalmente, tipo 99%, mas tem uma diferença aí que não ficou clara. Então, assim, eu tenho praticamente certeza de que realmente é verdade o que o contribuinte está alegando, mas não tem a contabilidade. Por outro lado, a DRJ não deu aquele caminho, que é o que a gente sempre vem falando. Olha, a DRJ às vezes diz, você precisa trazer isso, isso e isso. Aí o contribuinte não traz, aí a gente indefere, não vai converter em diligência. Nesse caso, não. O DRJ falou, olha, você pode retificar desde que prove, mas não disse o que é que precisava trazer, né? E aí o contribuinte trouxe mais coisas, mas ainda entendo insuficiente para enfrentar aqui. Ok. Doutor Camerano, queria falar? Sim, senhor. Realmente, o rol de atividades é impressionante aqui no cadastro, né? Não, Rio só queria Madeira, saber, Rio Madeira, né, Camerano? Rio Madeira, lá naquela região, os caras têm que fazer serviço completo. É tudo, impressionante. Né? Então, evidentemente que essas atividades aqui devem variar os coeficientes de presunção, né? Acredito que sim. Sim. Aqui nós estamos tratando de contribuição social, né? É só contribuição social que ele quer o 12%, né? Isso. Você tem como me dizer se no IRPJ qual coeficiente ele aplicou? Ou foi variado também? Ou foi um coeficiente só? Foi uma atividade só? Não olhei sobre esse ponto, não, Camarão. Porque se ele tivesse colocado lá... São vários processos, né? São 8 processos. São 8 processos no total que ele pede vinculação, né? De créditos de R e CS. Esse daqui é só CS. Isso aqui é só CS. Algumas notas de saída, de fato, são serviço de transporte interestadual. Isso ficou claro até pela tributação do ICMS. Mas não é a totalidade da receita. Se os valores, se não fosse esse guarda-chuva de atividades, e se os valores tivessem correspondência, eu já cataria de pronto aqui. Tá? Mas não bate
e tem esse rol enorme de atividades que estão sujeitas a coeficientes diferentes. Certo. Agora, o IRPJ, realmente, eu não olhei. Ele até pede a vinculação, eu estou afastando a vinculação. Porque o IRPJ poderia nos dar uma pista para que foi colocado na condição social. Mas, enfim, como não tem aqui nos autos, ok. Mais alguém? Podemos passar a votação? Doutor Camerano, seu voto. Acompanhe, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanhe. Doutor André. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Essa decisão vai valer para os itens 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49, que são repetitivos desse processo aqui. Tá? Agora, Presidente, só complementando, eu vou conferir se realmente... Eu vou ter que deixar mais genérico aqui, né? Mas eu vou conferir se... Porque eu não sabia, quando eu fiz o voto, que eram os repetitivos, que ele pede essa vinculação. Eu vou só fazer a conferência se esses que ele pede a vinculação já são os próprios repetitivos, que aí eu tenho que ajustar meu voto aqui. E nesse caso fica até... Eu compreendo a dificuldade de ajustar o voto para deixá-lo o mais genérico possível, porque você não sabe se os repetitivos que tem aqui, o que muda, se é o período de apuração a que se refere o crédito ou qualquer outra informação, né? São muitos processos, tá? E o teu voto está bem detalhado, que demonstra que você realmente verificou, né, de forma efetiva todos aqueles pontos para os quais surgiu a necessidade da diligência, então eu acho que está bem detalhado, tá? Enfim, quando for fazer a conversão, aí, o ajuste desse voto, alguma coisa vai ter que ficar específica, né? Eu vou tirar essa questão da vinculação, já que teve a conversão, né, que era uma preliminar, e vou tentar, porque é o trimestre específico, eu vou tentar deixar mais genérico aqui. Esse é o típico caso que você vai ajustar o voto, mas fazendo um típico exercício de adivinhação. É difícil. Né? Daquilo que é variável e daquilo que não é variável. Né? Vou ter que converter dizendo, olha, verifique se a alíquota 32 ou 12 no período. Não, a questão da alíquota eu acho que não é... Junte a contabilidade, notas fiscais e... A matéria de fundo deve ser a mesma. Parece-me que o caminho é exatamente o registro que você fez de que, como ele tem variadas atividades, em cada período há que se demonstrar, né, quais receitas são de que atividade e sujeitas a que percentual. Isso. Né? Quer dizer, colocado dessa forma, isso se ajusta às diversas situações. Né? Acho que esse aqui é o caminho. E, de uma certa forma, o pedido dele de vinculação, provavelmente são os mesmos processos, está atendido não pela vinculação propriamente dita, mas pela sistemática de apreciação em conjunto nos repetitivos. Né? É verdade, cara. Boa observação. Muito bem. Passemos, então, ao item 50, doutor Camerano, recorrente Planalto Transportes Limitado. Sim, senhor. Isso aqui é um processo PERDECOMP, pedido de ressarcimento de extinção, PERDECOMP, transmitido em 31 de agosto de 2005, por meio do qual o contribuinte indicou como crédito pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de contribuição social sobre o lucro líquido, relativo ao período de fevereiro de 2005, DARF recolhido em 31 de março de 2005. Referido crédito foi utilizado para compensar débito de contribuição social relativo ao período de julho de 2005. Né? Então, tirei recolhida maior em fevereiro de 2005, está querendo compensar com o débito da condição social de julho de 2005. A autoridade fiscal da unidade de origem emitiu despacho decisório no qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou compensação, né? Em face de que eventual pagamento indevido ao maior de estimativa mensal de condição social
abre aspas, somente pode ser utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou da contribuição social, devido ao final do período de apuração para compor o saldo negativo do imposto de renda ou da contribuição social. Em sua manifestação de inconformidade, alegou em síntese que o pagamento indevido decorreria da diferença entre o valor efetivamente pago e aquele apurado por meio de balancete, e que a vedação à compensação seria ilegal. O julgamento de primeira instância consideraram a manifestação de inconformidade improcedente. Citaram lá a IN 460 de 2004, né, que à época estabelecia os parâmetros para essa restituição, né, que só poderia ser utilizado no final do período de apuração e tal. Já é de conhecimento de todos, né? Cientificado em 3 de fevereiro de 2010, da decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário em 12 de fevereiro de 2010, onde, em sua essência, repete as alegações da manifestação de inconformidade. Esse é o relatório. Bom, preencher os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se conhece. O tema é assunto superado nesta turma. Nesse sentido, trago o voto proferido, um acordo por lá de 2020 da relatoria do conselheiro Carlos André. Porque a questão da controvérsia, né, pela possibilidade desse indébito ser objeto de compensação, né? Todos já conhecem essa posição da turma, né? Que é possível fazer essa compensação, e desde que, evidentemente, se analise o crédito efetivamente, né? Então, senhor presidente, o voto meu seria no sentido do provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou maior estimativa mensal da contribuição social e para que os autos sejam remetidos à autoridade administrativa da Receita Federal para exame de certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado. Estilo do parecer COSIT número 8. Bom, em face eu coloquei aqui uma outra alternativa para apreciação dos senhores. Esta seria a nossa definição padrão, né? Nesse caso típico. É que aqui nós estamos tratando de um crédito de R$ 4.040, que foi recolhido em março de 2005. Esse fato foi reconhecido pela própria DRJ, que ela coloca aqui. Analisando a declaração de compensação, a ficha da DIPJ, cálculo da estimativa mensal de fevereiro e o pagamento e tal, referente ao mês de fevereiro, constata-se que o pedido de contribuição do contribuinte se refere à diferença dessa contribuição recolhida maior. Desse modo, constatado que se trata de pagamento de estimativa mensal de contribuição social recolhida maior, cabe verificar se o referido valor pode ser restituído ou compensado diretamente ou não. Então, a DRJ, na minha visão aqui, ela fez uma análise e reconheceu, constatou a diferença, só que não deu por causa daquela questão da IN, né? Então, nós temos essa possibilidade também, porque está nos balancetes, né? De já por aqui já resolver a situação. Aí fica a discussão com os senhores aí. Está aberta a discussão aí. O que vocês acham? Doutor Carlos. Presidente, eu acho que a segunda solução ela é a mais adequada. Né? Tem alguém com o microfone aberto aí, que está dando eco. Eu posso falar agora? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Me parece que essa segunda solução ela é mais adequada. Né? É uma coisa bastante direta, é um valor só, um DARF só, um valor bastante reduzido, que a DRJ já se deu ao trabalho de conferir, né? E apenas afastou por uma questão de interpretação da norma, né? Que aqui nós temos um entendimento diferente pelas razões, né, que já foram dispostas pelo relator. Então, eu entendo que aqui é caso mesmo de deferimento. É exatamente por isso que eu coloquei. Eu posso até deixar o voto como está e colocar, não obstante, né, a DRJ já analisou e a gente reconhece por aqui, se for o pensamento da maioria. Doutor André. Também nesse mesmo sentido, teve até um processo meu na sessão passada, que no despacho decisório a autoridade fiscal fez análise do crédito, mas indeferiu com base nessa vedação, e aí também eu acabei já aproveitando que tinha sido feita a análise já para reconhecer o crédito,
Eu acho que também essa mesma situação, acho que já dá para a gente reconhecer o crédito aqui e já mataria logo o processo. Mais alguém? Também penso assim. Deixa eu anotar aqui. Qual é o período, Camerano? O período... O crédito? É o crédito, tá? Só um instante. O crédito foi lá de fevereiro, se eu não me engano. Peraí. Não, ele recolheu em... Só para eu anotar aqui. Ele recolheu em março de 2005 um valor superior. Então, o crédito estaria em... Não, o crédito é o valor do DAF, né? Que foi recolhido a mais, né? Isso. Então, seria março, né? Período é fevereiro de 2005, recolhido em 31/3 de 2005. Isso. Tá. Então, vamos partir para a votação dessa segunda opção posta pelo conselheiro Camerano, ok? Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente. Doutor Adelino. Acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito de R$ 4.040,57, relativo a pagamento à maior estimativa do período de apuração de fevereiro de 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível. Aqui, Camerano, eu vou deixar de fora o valor do crédito, tá? Vou deixar de fora o valor de crédito, porque nós estamos tratando aqui de um repetitivo, tá? Ele é o paradigma de outros processos repetitivos que tem aqui embaixo. Então, eu vou tirar fora o valor aqui, tá? Reconhecer o crédito pleiteado, ok? Ok. Deixa eu só fazer o ajuste aqui. Reconhecer o direito ao crédito pleiteado. Relativo ao pagamento da maior estimativa do período de apuração de fevereiro de 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor disponível, tá? Tá, no meu voto eu deixo sem valor, então. Deixa genérico. Tá bom. Tá? Claro que lá no relatório você vai citar o... Sim. Né? Mas deixa genérico. Bom, item 50, ok. Item 51 vai ter a mesma decisão do item 50. Item 52, doutor Camerano. Também do mesmo recorrente, Planalto Transporte Limitado. Sim, senhor, vou abrir. 2009, 2008, 79, exatamente. Ano calendário 98. 98, é? 98. Jesus. Pelo menos é o que está no teu voto aqui, né? É isso mesmo, deve ser isso mesmo, porque eu dificilmente eu erro nessas coisas. Vamos lá, então, né? Então, aqui, ó, presidente, por meio do parecer DRF Santa Maria, acho que é Santa Maria, STM. É, Santa Maria. Santa Maria, né? A unidade de origem analisou os seguintes PERDECOMPs. Então, tem esse PERDECOMPs aqui e tal, ela analisou aqui e tal, e chegou a essas conclusões aqui. O crédito utilizado, né? Estes créditos seriam oriundos de empresa sucedida pela recorrente, em cisão parcial da empresa JMT Administração e Participação, em junho de 2003, conversão do crédito a título de saldo negativo de RPJ recorrente. Relativamente ao crédito postulado e pertinente ao ano calendário de 98, o referido parecer concluiu pela decadência do direito de solicitação ao reconhecimento do crédito. Apesar deste reconhecimento, a unidade de origem acrescentou que o referido crédito
Saldo negativo, então, composto de imposto de renda emitido na fonte, não teria sequer existido, uma vez que o valor de R$ 7.829,20 seria absorvido totalmente na dedução do IRPJ devido no ano de 98. Isto porque teria havido uma autuação na sucedida JMT Administração e Participações, a qual teria compensado seu lucro real em observância do limite legal, no caso, a trava dos 30% na utilização dos prejuízos fiscais. Além disso, apurou que várias retenções tidas como sendo pertinentes ao ano de 98, na realidade, referiam-se a outros períodos de apuração, conforme indicado no item 13 do parecer, e que totalizaram R$ 5.834,20 centavos. Relativamente ao crédito postulado e pertinente ao ano calendário de 99, o referido parecer reconheceu que o crédito pleiteado, também de saldo negativo composto de imposto de renda na fonte, em verdade era de R$ 600, uma vez que não foram aceitas retenções de R$ 3.368,97. Então, tem aqui as retenções que não foram aceitas. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte insurgiu-se contra a decadência e a alegada compensação indevida de prejuízos fiscais, mencionadas no referido parecer, ressaltando que tal autuação já fora regularizada, seria um débito incluído no referido. Por meio do acordo número tal, está a folha 158 do outro volume 1, a primeira turma da DRJ Santa Maria indeferiu a manifestação da contribuinte, mantendo o reconhecimento da decadência do crédito pleiteado relativo ao ano calendário de 98. Este foi o resultado do julgamento, pois o ano de 99 não foi objeto de impugnação. O recurso voluntário apresentado, em síntese, reeditou os argumentos levados junto à primeira instância. Em apreciação do recurso voluntário, meio do acordo número tal, em sessão de 7 de agosto de 2012, CAF, assim, se pronunciou. No caso sobre apreciação, tratando-se de indébito reclamado a título de saldo negativo de imposto de renda do ano calendário 98, pagamento indevido ao maior se verificaria na data da apuração final, ou seja, em 31 de dezembro de 98. Pela tese do STF, prazo prescricional, né, para a repetição do indébito, se esgotaria lá em 31 de dezembro de 2008. Né? Desta forma, transmitido o PERDECOMP em 2004, foi apresentado dentro do prazo prescricional. Então, eles afastaram aqui a decadência da prescrição do pedido e retornaram os autos à julgadora de primeira instância. E assim foi feito. Nova decisão administrativa foi proferida por meio do acordo número tal, proferido pela segunda turma da DRJ Campo Grande, que produz aqui abaixo o relatório. Então, tem aqui o relatório, né? Crédito relativo a saldo negativo do ano calendário 98, né? As parcelas de composição do crédito, então aqui foram confirmadas parcialmente. Tinha um crédito 7.829, foi confirmado 1.995, né? Aí ele fala aqui da decadência, blá, blá, blá. Então, menciona aqui que o processo, então, essa questão foi superada para apreciação, para decidir, então, sobre o mérito. Então, aqui no voto, o despacho decisório, aqui no voto da DRJ, né? A nova decisão. O despacho decisório pronunciou sobre o mérito do direito creditório, reconhecendo, em parte, no valor de 1.955, mas indeferiu o pleito em razão de decorrido prazo prescricional. E por ter o contribuinte compensado prejuízo acima do limite de 30%. A prescrição foi superada. Quanto à absorção do direito creditório pelo imposto do exercício 1999, verifica-se que assiste razão impugnante, que afirma ter sido autuada com a exigência de ofício daquele imposto no processo final 0054. Efetivamente, por consulta àqueles autos, constata-se que o imposto foi exigido integralmente de ofício, sem aproveitamento do direito creditório aqui em litígio. Então, eles reconheceram aqui o direito creditório no valor de 1.955. Cientificada em 17 de dezembro de 2014, da decisão recorrida, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 9 de janeiro de 2015, no qual, após fazer um breve resumo dos fatos, desde o despacho decisório,
quer o parecer da unidade de origem até a decisão recorrida, assinala a recorrência assim, de forma resumida. Superada a questão do prazo prescricional, e seguintes, a recorrente destaca a necessidade de afastar integralmente a exigência do débito tributário. Ora, não materializada a hipótese de exigência do crédito tributado em imposto de renda sobre a pessoa jurídica, não há que se falar em qualquer exigência tributária. Que a decisão recebida pela recorrente destaque o acolhimento integral da manifestação para fim de compensação. Entretanto, sem qualquer razoável jurídico, efetua a constituição do crédito tributário, IRPJ, né? Sem qualquer amparo de incidência material. Considerando que a decisão recorrida não trouxe qualquer justificativa para a apresentação do débito tributário, o mesmo deve ser afastado, né? Tendo a parte recorrente comprovado o cumprimento de todas as exigências legais para efetuar a compensação, deve-se reformar a decisão para declarar extinto o crédito tributário, né? Muito bem. Bom, preencher o relatório essencial. Preenchido aqui os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se conhece. A recorrente insurge, na verdade, quanto à cobrança dos débitos indicados na PERDECOMP final 020100, que restaram não integralmente compensados, conforme apontado na decisão recorrida. A recorrente parece não ter lido com atenção, tanto o despacho decisório, no parecer, quanto o teor da decisão recorrida. De fato, a decadência foi afastada para o crédito pleiteado relativo ao ano de 98. Entretanto, conforme relatoriado, o parecer DRF-STM 1114, proferido pela unidade de origem, tinha analisado o mérito do pedido considerado em ambos os PERDECOMPs. E no caso do PERDECOMP final 020100, chegou-se a seguinte constatação. Verificamos ainda algumas inconsistências no que tange o valor retido na fonte. Então, eles não reconheceu aqui aquelas retenções que estão no quadro ali, né? Muito bem. Então, do crédito inicialmente pleiteado neste PERDECOMP, a unidade de origem glosou R$ 5.834,20 por conta de retenções de imposto ocorrido em outros períodos de apuração. Retenção sem comprovação e ou falta de tributação de rendimento de JCP, né? Conforme está informado ali no quadro. A decisão recorrida manteve a glosa em questão, e a recorrente sabia desde o despacho decisório as causas desta glosa. Entretanto, silenciou-se quanto às motivações fiscais, preferindo direcionar seu inconformismo quanto aos débitos que lhe serão ou estão cobrados por força da compensação que restou não homologada. A decisão de piso reconheceu o crédito de 1955, o qual foi devidamente corrigido, atingindo o valor de R$ 3.860,34, utilizado na dedução do débito informado para a compensação, restando um saldo devedor de R$ 9.718,62. E certamente é esse o valor que deve estar se surgindo. Está aqui na listagem de débitos saldos remanescentes, que é o valor líquido ali. Contrariamente ao alegado pela recorrente, não há que se cogitar de que a decisão recorrida efetuou, né, a constituição do crédito tributário de imposto de renda sobre pessoas jurídicas, uma vez que o que se cobra nos autos é o débito cuja compensação não for homologada, débito informado pelo próprio recorrente na PERDECOMP. Se lembrar a recorrente que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 74 da Lei 9.430, de 96, a declaração de compensação constitui confissão de dívida, instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Redação dada pela Lei 10.83 de 2003. Conclusão, então, é para negar provimento ao recurso voluntário. Na realidade, está se insurgindo contra a cobrança do débito, né? O crédito já tinha sido dado para ele, tinha sido glosado aquelas retenções e ele não se manifestou sobre essa glosa. Perfeito, doutor Lino. Alguma dúvida, senhores? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Relator. Doutora Letícia. Acompanhe relator. Doutor Itamar. Com relator. Doutor André. Com relator. Doutor Adelino. O relator também. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Para encerrar amanhã, doutor Camerano, mais um processo de sua relatoria, o item 53, por gentileza.
do mesmo recorrente, Planalto Transporte Limitado. Sim, senhor, vou abrir aqui. Estou vendo vocês meio cansados aí. É só mais umzinho. O doutor Cameron vai ser ligeiro nisso aqui também. 2009-11. Isso. É que esses também são mais monótonos, né? É. Assim, muito chato, muito antigo. Então, não é que o antigo seja chato, viu, Adelino? Fique registrado aí. Eu ia comentar, mas eu me abstive. Isso é tão antigo que nessa época aí o Vasco ainda ganhava alguma coisa. Começou a provocação. Bom, não tem nenhum vascaíno aqui que eu saiba, né? Pode ter alguém enrustido aí, a gente não sabe, mas enfim. O Itamar é vascaíno, não é não? Não, palmeirense. Não, tem cara de São Paulino. palmeirense. É, São Paulino. Mas nem conversa. André, você não sabe, André, eu estou em Búzios. Tá vendo? Nem perco tempo. Tá passando mal, né? Tá passando mal lá em Búzios. Estou passando férias aqui em Búzios. Nosso nobre conselheiro. Vim para cá e fui embora sexta-feira. Tá bom, vamos lá, doutor Camerano, item 53. Vamos deixar esse papo de antiguidade que não me atrai muito. Mas então, senhor presidente, continuando aqui o relatório aqui, é também um processo de decompra, né? Por meio de despacho decisório da DRF Santa Maria, a unidade originalizou o seguinte PRDECOMP. Então, ela fez aqui a análise e tal, que é a mesma unidade da outra lá. Então, colocou as DECOMP, o CRES e tal, né? O débito. A interessada apresentou uma DIPJ referente ao período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2004, com cisão parcial, e outra DIPJ relativa ao período de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2004. Né? Tinha havido uma cisão, então fez as duas declarações. Cisão da empresa Planalto Turismo Limitada, que transferiu parte do ativo circulante, imposto a recuperar, inclusive, para a interessada. Então, eis aqui as constatações do referido despacho. Conforme o quadro do item anterior, no período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2004, o valor do imposto de renda foi confirmado após análise dos dados com saldo zero no final do período. Referente ao período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2004, foi apurado pela empresa R$ 108.658,33 de saldo negativo de imposto de renda. Após a verificação dos valores, confirmamos o valor de R$ 90.103,19 de saldo negativo. Então, eles confirmaram 90.103, fizeram aqui o resumo aqui no quadro aqui, né? Onde vocês vão ver lá na última linha, tem lá o valor então, que eles apuraram de saldo negativo, né? Então, ele concluindo aqui. As retenções, estou aqui no caso, as retenções de agosto, novembro e dezembro, no quadro supra aqui, elaborado pelo parecer, né? Essas retenções desses 3 meses são as que constam na DIPJ, de agosto a dezembro de 2004. E totalizam 23.182,37. Mas, entretanto, restaram confirmadas no despacho decisório apenas 4.627,21. Referente ao período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2004, foi efetuada a pesquisa no sistema DIEF com a finalidade de confirmar o valor do imposto retido na fonte, informada da DIPJ, sendo constatado o valor divergente, que é o valor lá que eu já anunciei, que é o 4.627, né? Foi uma parte do valor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que informado pela empresa, que não foi aproveitado por falta de comprovação da retenção e do lançamento contábil na ficha razão. E resignada quanto à glosa promovida, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, onde alegou que entendimento para prestar esclarecimentos, que teria apresentado toda a documentação contábil, incluindo-se a ficha razão do referido período. Quanto ao comprovante, o Banrisul alegou não possuir, e que solicitou cópia, mas o banco informou que não tinha mais obrigação de guardar o documento. A decisão de primeira instância, aqui no voto, né? Então, ele reitera aqui, né? A interessada pleiteia um saldo negativo de imposto de renda no calendário de 2004, valor de 108 mil, né? Aí ele mostra aqui a composição
do saldo negativo, né, de 2004. Então, tem aqui as deduções, fonte, estimativa, né? Então, que o contribuinte teria sido intimado a esclarecer a composição da fonte e a interessada respondeu aqui e apresentou aqui, então, quais seriam as fontes. Então, ele apresentou esse quadro aqui, que total de fontes, então, estava 20.142,28, né? Analisando o resumo das folhas 123, verifique-se que foi confirmado o valor de 4.627. Foram confirmadas integralmente as fontes número 4 a 11, está fazendo menção a esse quadrinho aqui em cima, né? E parcialmente a fonte número 3, do quadro acima, foi confirmado, então, 91 e 93, né? E não aqueles 11.000 que estão ali no quadro. O interessado alega que juntou cópia do razão e que a fonte pagadora informou não poder fornecer cópia do comprovante, visto que ele estaria prescrito. Entretanto, o razão não comprova a retenção, o interessado deveria apresentar um comprovante de retenção. Então, ele cita aqui o artigo do regulamento, né? Acerca da comprovação dessas retenções. Muito bem. Então, ele conclui aqui que é dever da interessada manter a documentação na boa e devida forma, né? Principalmente quando ainda em curso processo administrativo cujo objeto é o crédito concedente a esse período. Então, eles negaram o provimento da manifestação, né? No recurso voluntário, cientificado em 16 de maio de 2011, a decisão de PIS, a interessada apresentou o recurso voluntário em 31 de maio de 2011, do qual segue insistindo que a contabilidade prova a retenção, então, glosada, pois, abre aspas, contabilidade é, por excelência, a principal comprovação de todas as operações realizadas pelas pessoas jurídicas. E segue alegando pela nulidade da decisão recorrida, uma vez que haveria outros elementos probatórios, como, por exemplo, os livros fiscais, e que a decisão recorrida não poderia desconhecer tal situação. Finalizando, destaca que, abre aspas, fiz a razão que, ora anexa novamente, é suficiente para o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Esse é o relatório essencial. Bom, preenchido o requisito de admissibilidade do recurso, dele se conhece. Então, estamos diante, portanto, de um litígio provocado pela glosa de retenção de imposto relativo às seguintes fontes pagadoras, que foram essas fontes pagadoras que a decisão de piso lá não aceitou a retenção, né? São essas três aqui. Com relação à retenção de 2.416,09, a DIRF, nas folhas 52, informa que esta equivale a rendimentos de R$ 12.080,46, sem registro contábil entre 01 do 07 a 31 de dezembro de 2004. Com relação à retenção de 1.522,90, não há DIRF. Esta retenção aparece apenas em planilha da contribuinte às folhas 72 e em razão de folha 174, datado de 5 de março de 2020. Nós estamos falando um negócio lá de 2004. Com relação à retenção de 11.668, a DIRF, as folhas 60 e 61, informa valores menores e também os vários rendimentos. Esta retenção aparece apenas em planilha da contribuinte. Consta registro no razão de folhas 174 e 175. Conforme relatoriado, a recorrente reitera que apenas a contabilidade de tais operações já seria suficiente a sua comprovação e, consequentemente, ao crédito do imposto retido na fonte, algo com que não se pode concordar. Registros contábeis de todas as operações de uma empresa são requisitos indispensáveis e fazem prova, sim, a favor da contribuinte, desde que respaldados em documentação pertinente. Então, trago aqui já o RI 2018, artigo 967, né? A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentação hábeis. Texto semelhante a esse artigo, né? Encontra-se no artigo 923 do Rio 99. Dificuldades na obtenção de comprovante de rendimentos não são desculpas para a ausência de comprovação. Esta poderia ser feita por meio de outros documentos, como, por exemplo, as notas fiscais dos serviços prestados.
mas não há provas robustas nos autos relativas às retenções em debate, aquelas que foram glosadas. Algo que, aliás, foi fruto de uma varredura no sistema da Receita Federal, conforme está detalhado no despacho decisório. Vocês podem observar no despacho decisório que fizeram uma varredura em todas as dívidas de recolhimento e tudo, e foram glosadas aquelas que realmente não tinha como aceitá-las. Portanto, senhor presidente, esse é o voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Adelino. Sumiu todo mundo. Deve ser o teu sinal aí, que deve estar ruim, Adelino. O meu está aparecendo aqui, todo mundo. Aqui está. A galera voltou. Diga. Todos voltaram. O Camerano, essa questão aí do Banrisul, isso é desculpa esfarrapada mesmo. Porque dizer que ele não tem mais, tá? Isso seguramente ele tem, porque isso é sistema. Não tem banco que guarde papel. Tá? Isso não existe. Agora, você fez um comentário em relação aí a esse valor de 11, pelo menos que eu vi do 11.668. Aí você fala que tem registros contábeis, desde que respaldados em documentação pertinente. Caí? Não. Tá. Não. Estamos ouvindo. Tá. Em algum lugar aqui você tinha falado de nota fiscal. Ou eu entendi mal? Não, falei sim, falei lá no último parágrafo lá. No último parágrafo do voto. É porque eu entendo que... exemplificação genérica. Hein? Exemplificação genérica, não é isso? Isso. Porque aí, no caso, ele poderia comprovar mediante a apresentação do extrato, né? Porque se é uma aplicação financeira, alguma coisa assim, mostrando o crédito... bem lembrado. Posso colocar bem lembrado, Acho que a gente está mais... Acho que ficaria mais... Tem razão, Adelino, porque a gente tá mais vendo essas coisas, mais atividade comercial e tudo, então a gente pensa logo em alguma coisa assim, prestação. E a gente tá há pouco tempo, na realidade, né, por conta da alteração, nem é alteração regimental, mas por conta da portaria da presidente, há pouco tempo é que a gente passou a julgar esses processos de imposto de renda retido na fonte, né? Uhum. E a forma de comprovação desses valores retidos, porque a gente recebe muita, e eu tenho processo pautado, inclusive, nós vamos discutir isso, recebe muita decisão da DRJ exigindo o comprovante de retenção. Se não tiver o comprovante de retenção, né, a maioria das decisões da DRJ, dependendo da época e dependendo da DRJ, não davam provimento ao recurso, né? E você é capaz de fazer a prova por outros meios, justamente nota fiscal, onde tem o destaque, o extrato bancário, onde entra o valor líquido, né, o próprio registro contábil, né? São provas que o contribuinte pode trazer para comprovar essa efetiva retenção. Perfeito. Eu como estou em turma extraordinária, e o André há bem pouco tempo era da mesma turma, da minha turma, a gente tem bastante processo nessa coisa, né? E aí, essa coisa é bom. A gente tem sempre a súmula, a gente usa sempre a súmula 143 e a 80 para fundamentar nossas decisões, né, André? Porque a comprovação pode se dar através de outros mecanismos, né? E normalmente a gente usa isso quando converte em diligência, inclusive quando a gente acha que tem alguma possibilidade, que ele apresente o recebimento líquido do imposto retido. Pode ser imposto de fonte, pode ser retenções de prestação de serviço, essas coisas. Mas tem que comprovar a tributação do rendimento também, por causa da súmula 80. A gente usa assim. Exato. Só isso. Eu vou colocar essa boa observação sua do extrato bancário, do rendimento, da comprovação do rendimento líquido. Quanto às demais, tributação de rendimento não foi o caso aqui aventado no despacho decisório. Eu vi que não. Essa aí eu não vou colocar, tá?
Mas eu acho interessante essa do extrato bancário, que ele podia comprovar ali o rendimento líquido e tal, que não seria, evidentemente, uma nota fiscal de prestação de serviço. É bom ter os especialistas aqui nessa área, né, presidente? É verdade. Aqui, bom, né? Você vai ao banco e fala assim, me dá o meu comprovante aí, cara. Ô, rapaz, você está brincando, né? Tá me gozando, pô? Isso aqui é um banco, pô. Tá certo, bem lembrado. Muito bem, passemos à votação, então. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 54 e item 55 foram retirados de pauta. E assim a gente encerra os trabalhos da parte da manhã. Eu pediria ao apoio que encerrasse a gravação.